Salmo 91. A carta de amor que Deus escreveu para você há 1000 anos. Talvez você esteja chegando aqui depois de mais um dia em que tentou parecer forte por fora, mas por dentro, alguma coisa estava se quebrando em silêncio. Talvez tenha sido um dia normal por fora. Você foi ao trabalho, sorriu para as pessoas certas, respondeu mensagens, cumpriu suas obrigações. Por fora, ninguém percebeu nada. Mas se alguém pudesse olhar para dentro de você agora, ia encontrar uma alma cansada. Uma alma com aquela exaustão antiga, que não se resolve com uma noite de sono. Aquele tipo de cansaço que mora no peito e que você já nem sabe mais de onde veio. Talvez você não saiba bem por que clicou neste vídeo. Talvez tenha sido um daqueles cliques automáticos sem pensar muito. Mas eu vou te dizer uma coisa, com muita ternura, olhando bem nos seus olhos, você não chegou aqui por acaso. Existe um silêncio que ninguém escuta. Aquele silêncio que mora dentro de quem sorri o dia inteiro. Aquele silêncio que mora dentro de quem responde tudo bem e segue em frente. Aquele silêncio das madrugadas, quando você acorda e fica olhando para o teto, sem saber bem o que está sentindo, sabendo apenas que não está bem. Esse silêncio, Deus escuta, mesmo quando ninguém mais escuta. Existe um cansaço que ninguém vê, aquele que não aparece nas fotos, aquele que você esconde quando alguém pergunta, tudo bem? E você sorri e diz que sim. O cansaço da alma, o cansaço de carregar medos que você nem consegue nomear, de acordar de madrugada com o peito apertado, sem saber bem porquê, de rezar e ter a impressão de que a oração ficou subindo e parou no teto, de pedir há tanto tempo e parecer que ninguém está ouvindo do outro lado. Hoje eu te peço só uma coisa, respira, só respira, solta os ombros, larga o peso por um momento e vem comigo. Porque o que eu tenho para te dizer hoje não é um sermão, não é uma palestra, não é uma lição, é um abraço. É uma palavra que Jesus quer te entregar pessoalmente através do Salmo 91. Antes de continuarmos, eu quero que você entenda uma coisa. Esse salmo não foi escrito ontem. Ele tem milhares de anos. Atravessou impérios, atravessou guerras, atravessou pestes, fomes, exílios. Sobreviveu a tudo, séculos e séculos, sendo copiado à mão, rezado em sussurros, escondido em livros de oração, ensinado de pai para filho, de mãe para filha. E você sabe por quê? Porque ele responde àquilo que nunca muda no coração humano. O medo, o cansaço, a sensação de estar sozinho, a vontade de saber se alguém em algum lugar ainda se importa. Esse salmo chegou até hoje, atravessando tudo isso para chegar a você. Pode parecer exagero, mas é verdade. Há uma corrente invisível que liga você, hoje, neste momento, a milhões de almas que rezaram essas mesmas palavras em suas próprias noites. Mulheres velhas, em quartos sem luz, soldados em trincheiras, mães cuidando de filhos doentes, pais perdendo o emprego, almas atravessando o luto. Todos rezaram esse mesmo salmo e todos foram sustentados. E hoje é a sua vez. Esse salmo não é apenas um texto bonito, é uma carta antiga, escrita há milhares de anos, mas que tem o seu nome dentro, e hoje Deus quer que você a abra. Fica comigo até o final. Não pula partes, não corre. A pressa é justamente uma das coisas que tirou a paz do seu coração. Hoje você vai reaprender a desacelerar, porque há algo aqui que pode mudar a forma como você vai dormir essa noite. E talvez, se Deus permitir, a forma como você vai acordar amanhã. A carta que tem o teu nome dentro. Antes de entrarmos no salmo verso por verso, eu quero que você imagine uma coisa. Imagina que alguém que te ama profundamente, há muitos anos, deixou uma carta para você. Uma carta escondida. E essa carta esperou. Esperou você crescer. Esperou você passar pelas suas tempestades. Esperou você chegar até esse momento específico da sua vida, esse momento em que você está hoje, com tudo o que você carrega, para finalmente ser aberta. Essa carta é o Salmo 91. A Bíblia não é um livro qualquer, não é um livro de regras, não é um livro de história.
É uma carta de amor. Uma carta que Deus escreveu para você, através de vários autores, por mais de 1000 anos, com uma paciência que você não consegue medir. E dentro dessa carta gigante, há cartas menores. Pequenas cartas dirigidas a momentos específicos da alma. O Salmo 23 é a carta para quem perdeu o rumo e precisa lembrar que tem um pastor. O Salmo 46 é a carta para quem está no meio do caos e precisa ouvir: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Salmo 51 é a carta para quem caiu e precisa de misericórdia. E o Salmo 91, esse que está nas suas mãos hoje, é a carta para a alma cansada, para a alma com medo, para a alma que está cercada de incertezas e precisa de uma mão firme. É a carta para você. E aqui vai uma coisa linda. A tradição diz que esse salmo foi escrito por Moisés. Aquele Moisés que andou 40 anos pelo deserto, que viu o povo dele com fome, com sede, com medo, que viu o desespero de pés descalços pisando pedra quente, e foi no meio dessa caminhada que ele escreveu essas palavras, como se fosse um diário espiritual. Quem está atravessando um deserto, entende um deserto, e Moisés entendia. Moisés sabia o que era levantar de manhã e não ver o fim do caminho. Sabia o que era olhar para trás e não poder mais voltar. Talvez você esteja num deserto agora. Um deserto que ninguém vê. Um deserto interior. E talvez seja por isso que essa carta antiga chegou até você hoje. Porque alguém que também atravessou um deserto escreveu, com tinta e lágrima, aquilo que você precisa ouvir. Então, abre o coração. A carta começa agora. O esconderijo que te espera. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Para tudo. Lê de novo, devagar. Aquele que habita, não diz aquele que visita, não diz aquele que aparece de vez em quando o problema aperta. Diz aquele que habita. Existe uma diferença entre visitar e habitar. Você visita uma casa, mas você mora numa casa. Você visita um lugar quando precisa, mas você volta para o lugar onde você mora todos os dias, porque é ali que você descansa. Muita gente só visita Deus. Aparece em momentos de crise, faz uma oração rápida, acende uma vela apressada e depois some. Aparece de novo na próxima emergência. E entre uma crise e outra, vive como se Deus não existisse. Mas o Salmo começa justamente quebrando esse padrão. Ele não diz: aquele que pede livramento será livre. Diz: aquele que habita descansará. A paz não vem da pressa, vem do permanecer. Sabe aquele lugar onde uma criança corre quando se assusta com um trovão? Os braços do pai, o colo da mãe. Aquele canto onde ela sabe que nada vai alcançá-la. Esse é o esconderijo do Altíssimo. E olha que coisa linda. Deus não te promete um mundo sem trovões. Ele te promete um colo no meio da tempestade. Porque você já tentou de tudo, não foi? Já tentou controlar tudo, prever tudo, segurar tudo nas suas mãos. E percebeu que suas mãos eram pequenas demais para tudo aquilo que você queria segurar. Veio o cansaço, e o cansaço virou ansiedade. E a ansiedade virou aquela sensação de que você precisa fugir de alguma coisa, mas não sabe para onde correr. Jesus está te dizendo hoje: para de correr, vem para dentro. Lembra do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O pastor não promete um caminho sem vale. Ele promete que mesmo no vale da sombra da morte, você não estará só, porque ele caminha do seu lado, com o cajado na mão, espantando o medo. O bom pastor não conduz suas ovelhas só pelos campos verdes. Às vezes ele as conduz por trilhas estreitas, por encostas íngremes, por noites sem estrela. Mas em cada passo ele está à frente, e quando uma ovelha se perde, ele deixa as 99 e vai atrás, só daquela uma, porque cada ovelha, para ele, vale a busca inteira. E talvez você esteja se sentindo como aquela ovelha perdida, aquela que se afastou do rebanho, aquela que se machucou no meio do caminho, aquela que está com lama nos pés e com vergonha de ser encontrada. Eu te digo, ele está vindo, não porque você merece, porque ele te ama. O esconderijo do Altíssimo é onde você descansa antes de ter resposta.
É onde você dorme antes do problema acabar. É onde a sua alma encontra paz, mesmo sem ter recebido a solução. Jesus mesmo nos ensinou onde fica esse esconderijo. Ele disse: quando rezares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai em segredo. O esconderijo não é só um lugar físico, é um lugar dentro de você. Um quarto interior onde Deus mora, onde nenhuma notícia ruim consegue entrar, onde nenhuma cobrança alcança, onde nenhuma comparação vence você. E se eu te disser que esse esconderijo está disponível para você agora mesmo? Não amanhã, não quando você melhorar, não quando você merecer. Agora, você só precisa entrar. Os laços invisíveis que Ele quer cortar. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Olha que imagem forte. O laço do passarinheiro. Aquele que arma uma armadilha invisível para o pássaro. O pássaro está voando feliz, livre, e de repente cai num laço que ele nem viu. Quantos laços invisíveis te prenderam até aqui? O laço do pensamento que volta toda madrugada. O laço da culpa por um erro que você já confessou 1000 vezes, mas que continua te visitando. O laço da comparação em que você olha para a vida dos outros nas redes sociais e sente que a sua vida não vale nada. O laço do medo do futuro, daquilo que ainda nem aconteceu, mas que a sua mente já viveu 100 vezes. O laço da autocobrança, aquela voz interna que nunca te aprova, que te lembra de tudo o que você deveria estar fazendo, de tudo o que você deveria já ter conquistado, de tudo o que você deveria ser. Uma voz que nunca descansa, uma voz que tomou o lugar de Deus dentro de você sem você perceber. O laço do passado, aquele filme que volta, aquela conversa que terminou mal, aquela escolha que você não pode mais desfazer, aquela pessoa que você machucou, aquela pessoa que te machucou. Tudo isso se acumula, como cordas finas, uma em cima da outra, até que você já nem sabe mais por que está tão cansado. Você precisa entender uma coisa: nem tudo o que aperta dentro de você é a realidade. Muito do que te prende é uma armadilha que o inimigo da sua alma plantou no seu pensamento. Uma armadilha sutil, silenciosa, quase imperceptível. E é justamente disso que o Salmo te liberta. Lembra da mulher do Evangelho que sangrava há 12 anos? Ela tinha sido aprisionada não só pela doença, mas pela vergonha, pelo isolamento, pelas leis que diziam que ela era impura. 12 anos vivendo dentro de um laço invisível. 12 anos sendo evitada pelas pessoas. 12 anos pedindo, gastando tudo o que tinha com médicos e piorando cada vez mais. E o que ela fez? Atravessou a multidão e tocou só na barra do manto de Jesus. Repara nessa coragem. Ela não pediu nada em voz alta. Não gritou. Não se ajoelhou para o povo ver. Só estendeu a mão, em silêncio, e tocou. Como quem não quer atrapalhar. Como quem não se sente digno nem de pedir. E Jesus parou. Parou tudo. E olhou para ela, no meio de tanta gente, como se ela fosse a única pessoa do mundo naquele instante. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Filha, você reparou nessa palavra? 12 anos sendo chamada de impura, e Jesus a chama de filha. 12 anos sendo invisível, e Jesus a chama de filha. Em uma palavra, ele restitui tudo o que a vida tinha tirado dela. Hoje, é você quem está nessa multidão. Talvez você se sinta invisível. Talvez ache que ninguém entende o que se passa dentro de você. Talvez você já tenha tentado tudo, gastado o que tinha, batido em tantas portas e nenhuma se abriu. Mas Jesus está olhando. Ele parou tudo por você. E ele te chama hoje do mesmo jeito que chamou aquela mulher. Filho, filha. E ele quer arrancar de você esses laços um por um. Você não precisa entender como. Você só precisa estender a mão, debaixo das asas. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade será o teu escudo. Que imagem de ternura é essa? Penas, asas, cobertura. Consegue imaginar? Como uma galinha que recolhe os pintinhos debaixo das asas quando o céu escurece. Como uma águia que esconde o filhote do vento na ponta da montanha. Como uma mãe que abriga o filho debaixo do casaco
quando começa a chover de repente. Jesus usou essa mesma imagem quando chorou olhando para Jerusalém. Ele disse: "Quantas vezes quis reunir os teus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste." Repara, Jesus não disse "vocês não puderam", ele disse "vocês não quiseram", porque a cobertura está disponível, mas é preciso querer entrar. Existe uma resistência estranha dentro de nós. Às vezes Deus oferece e nós recusamos, oferece descanso e nós preferimos continuar correndo, oferece misericórdia e nós preferimos continuar nos castigando, oferece presença e nós preferimos a solidão de quem se acha forte demais para precisar de ajuda. Quantas vezes você ficou na chuva da vida sabendo que tinha um abrigo? Quantas vezes você tentou resolver tudo sozinho enquanto Jesus estava ali, com os braços abertos, esperando você entrar? Hoje eu te faço um convite. Entra. Não tenta entender, não tenta merecer, apenas entra. Debaixo das asas dele não tem ansiedade, não tem culpa, não tem aquele peso de ter que dar conta de tudo. Tem apenas aquele calor estranho que a alma reconhece como casa. Talvez você nem se lembre da última vez que se sentiu em casa. Talvez tenha esquecido o que é descansar de verdade. Talvez você tenha morado em tantos lugares na vida e nunca em nenhum tenha encontrado paz. Eu te garanto, existe um lugar para você. E esse lugar tem o cheiro de Jesus. E olha o que esse verso ainda diz: "A sua verdade será o teu escudo." Você precisa entender isso. O que te protege não é a sua emoção do momento. Suas emoções oscilam. Hoje você acredita, amanhã duvida. Hoje você sente Deus próximo, amanhã sente o vazio. Suas emoções não são um escudo confiável, mas a verdade dele é a verdade de que você é filho, a verdade de que você é amado, a verdade de que Cristo morreu por você, a verdade de que você não foi esquecido. Essas verdades não oscilam. Elas se mantêm mesmo quando você não consegue sentir nada. E quando o pensamento de medo chegar, quando a voz da dúvida sussurrar no teu ouvido, você não luta com sentimento. Você luta com verdade. Você repete: "Eu sou amado. Eu não estou só. Jesus está comigo." Mesmo que você não sinta, mesmo que pareça mentira, você repete, porque a verdade não depende do que você sente. A verdade depende do que Deus disse. O terror da noite não vai te vencer. Não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia. À noite, à noite, existe uma dor especial que só a noite conhece. Quando todo mundo está dormindo e você está acordado encarando o teto, quando os ruídos do mundo silenciam e os ruídos da sua alma começam a gritar. Quando as preocupações ganham um tamanho que durante o dia elas não tinham. A noite é o palco do medo. É quando a memória de tudo o que deu errado volta. É quando a saudade aperta. É quando a mente fabrica problemas que ainda nem existem. É quando você ouve a sua respiração e ela parece pesada demais. É quando você olha para o lado e a ausência de alguém que você ama machuca de um jeito que dorme durante o dia. Os místicos da igreja chamam isso de noite escura da alma. É quando você reza e sente vazio. É quando você lê a Bíblia e nada toca. É quando você vai à igreja e parece que nem Deus está em casa. Os santos passaram por isso. Madre Teresa de Calcutá passou 50 anos da sua vida nessa noite. Santa Teresinha passou por isso nos seus últimos meses. São João da Cruz escreveu poemas sobre isso. Então, se você está passando por uma noite assim, eu quero que você saiba: você não está perdendo a fé. Você está sendo aprofundado. Às vezes, Deus retira o sentimento para que a sua fé cresça. Porque é fácil acreditar quando se sente. O difícil é acreditar quando não se sente nada. É aí que a fé amadurece. Escuta o que Deus está te dizendo hoje. Você não precisa ter medo da noite, porque Ele não dorme. O Salmo 121 diz: Ele que te guarda não dormita. Não cochila o guarda de Israel. Enquanto você dorme, alguém vigia. Enquanto você perde o sono,
Alguém está ao lado da sua cama, no escuro, te olhando com ternura. Lembra de Jesus no jardim do Getsêmani? Aquela noite, a pior noite que um ser humano já viveu. Ele suava sangue. Ele se ajoelhava e dizia: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ele estava sozinho porque até os amigos mais próximos tinham caído no sono. Imagina a cena. 3 vezes Jesus voltou aos discípulos pedindo companhia. 3 vezes os encontrou dormindo. Não pudeste vigiar 1 hora comigo? Que dor de sentença é essa? Os amigos mais próximos não conseguiram ficar acordados 1 hora para ele. Talvez você também tenha sentido isso. Aquela sensação de que ninguém fica acordado com você nas suas noites. As pessoas vê você cansado e não entendem. As pessoas pedem que você siga em frente sem nem perguntar como você está por dentro. Mas escuta, Jesus entende, porque ele passou pelo Getsêmani. E sabe o que acontece nessa noite? Um anjo desce do céu para confortá-lo. O Pai não tirou o cálice, mas mandou consolação. Às vezes a resposta de Deus não é tirar o problema. É mandar um anjo para ficar do seu lado enquanto você atravessa. Às vezes é uma palavra inesperada de alguém. Às vezes é um vídeo que você não sabe por que clicou. Às vezes é uma música que toca no momento certo. Às vezes é só uma paz estranha que desce no teu peito, sem motivo. Jesus conhece a sua noite. Ele já esteve onde você está. Ele já experimentou o gosto amargo do medo. E justamente por isso, ele tem autoridade para te dizer agora: não temas. Quando o terror chegar na sua noite, você não precisa enfrentá-lo sozinho. Apenas sussurra o nome dele. Jesus, um nome. Só um nome. E o céu inteiro se move por você. Repete comigo em silêncio. Jesus, eu confio em ti. Jesus, eu confio em ti. Jesus, eu confio em ti. A seta que voa de dia, aquela que vem rápida, inesperada, no meio da correria, da reunião, da notícia ruim, da conversa difícil, ela também não vai te atingir no que você tem de mais profundo. Porque existe um escudo, e o escudo é a verdade dele. A verdade de que você é amado. A verdade de que você não foi esquecido. A verdade de que, mesmo quando tudo parecer desabar, há mãos firmando o teu chão. Maria aos pés da cruz, a mãe que fica. Eu preciso parar um momento e te contar de alguém que pode te acompanhar nesse caminho. Alguém que Jesus, no momento mais doloroso da sua vida, deu de presente para nós. Quando Jesus estava na cruz agonizando, com o corpo ferido, com o suor misturado ao sangue, com a respiração cada vez mais curta, ele olhou para baixo e viu uma mulher, a mãe dele. Maria estava ali, aos pés da cruz, de pé. Repara nisso, ela estava de pé. Não desmaiou, não fugiu. Os apóstolos tinham fugido. Pedro tinha negado. Judas tinha se enforcado. As pessoas que tinham gritado Hosana na entrada de Jerusalém agora gritavam crucifica-o. Mas Maria ficou, quieta, de pé, olhando o filho morrer. Que coragem essa? Que amor esse? Uma mãe que recebeu uma profecia muitos anos antes. Uma espada te atravessará a alma. E ela vivia agora essa espada. Centímetro por centímetro, ela sentia. E sabe o que Jesus fez? No meio daquela dor toda, ele olhou para Maria e olhou para João e disse para ela: Mulher, eis aí o teu filho. E para João: Eis aí a tua mãe. Aquele João que recebeu a Maria como mãe não representa só ele, representa cada um de nós. Jesus naquele momento te deu a mãe dele. A mãe de Deus tornou-se a sua mãe. Você tem uma mãe no céu, uma mãe que entende a dor de mão em mão, uma mãe que entende o que é ver tudo dar errado sem poder fazer nada, uma mãe que entende o que é esperar em silêncio, uma mãe que entende o que é ficar de pé quando tudo desaba. E essa mãe quer te acompanhar, quer rezar contigo, quer te levar até Jesus pela mão, como ela levou os pastorizinhos, como ela levou Bernadette, como ela leva ainda hoje milhões de almas. Se você não sabe rezar, pede a ela. Se você não consegue chegar até Jesus sozinho, peça a ela que te leve. Maria nunca recusa um filho, mesmo os que estiveram longe por muito tempo, mesmo os que erraram muito, mesmo os que se acham indignos.
Hoje, no meio dessa meditação do Salmo 91, fala com ela, em silêncio. Diz: Mãe, segura a minha mão. Eu não aguento mais andar sozinho. Me leva até Jesus. Ela vai te levar. Ela sempre leva. 1000 cairão, mas você não será atingido. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Esse verso não diz que nada vai cair ao seu redor. Diz que, mesmo no meio da queda dos outros, há uma proteção sobre você que vai além da lógica. Você já se sentiu naufragando num barco no meio da tempestade? Lembra da cena dos discípulos no mar? As ondas estavam altíssimas, o vento estava furioso, água entrava no barco. Pescadores experientes, gente que conhecia aquele mar de pequenos, estavam apavorados. Quando um pescador experiente fica apavorado, você sabe que a situação é grave. E Jesus estava dormindo no barco, dormindo, na popa, com a cabeça num travesseiro. Enquanto o mundo do lado de fora desmoronava, ele dormia em paz. Os discípulos, em pânico, foram até ele e gritaram: Mestre, não te importas que pereçamos? Repara nessa pergunta. Não é uma pergunta de fé, é uma pergunta de quem se sente esquecido. Tu não te importas? Talvez você tenha feito essa mesma pergunta a Deus uma noite dessas. Senhor, não te importas? Tu não estás vendo o que está acontecendo comigo? Por que esse silêncio? Por que você está dormindo enquanto eu estou afundando? E o que Jesus faz no barco? Ele se levanta. Ele ordena ao vento. Ele acalma o mar. Uma palavra. Uma só palavra. Silêncio. Acalma-te. E o mar obedeceu. Depois ele olhou para os discípulos e perguntou: Por que tendes medo? Onde está a vossa fé? Talvez Jesus pareça dormir no teu barco. Talvez o silêncio dele esteja te fazendo duvidar. Talvez você esteja rezando há meses, há anos, e parece que nenhuma resposta veio. Mas eu vou te dizer uma coisa que talvez você precise ouvir hoje. O silêncio dele nunca é abandono, é confiança. Ele confia que você consegue atravessar essa tempestade com ele do seu lado, mesmo que pareça dormindo. E há algo ainda mais profundo aqui. Jesus não foi expulso da tempestade. Ele estava no mesmo barco, sentiu as mesmas ondas, foi balançado pelas mesmas águas. Ele não assistiu à tempestade de fora. Estava dentro dela, com os discípulos. Isso muda tudo. Porque o que você está enfrentando hoje, Jesus está enfrentando contigo. Ele não ficou no porto observando o teu barco afundar. Ele está dentro do barco contigo. E quando a ordem vier, vai vir. O mar vai aquietar. O vento vai parar. E você vai entender que, mesmo no meio da tempestade, você nunca esteve sozinho. A graça que basta quando tudo o mais falta. Eu preciso falar com você sobre um detalhe que muita gente não quer ouvir, mas que tem o poder de mudar a sua relação com Deus para sempre. Às vezes você reza pedindo que Deus tire um problema, e Ele não tira. Você reza pedindo cura e a doença permanece. Você reza pedindo livramento de uma situação e a situação continua. Você reza pedindo que alguém mude e essa pessoa segue igual. E você pode pensar: então de que vale o Salmo 91? Se a proteção não veio do jeito que eu esperava, então não veio. Espera. Antes de chegar a essa conclusão, escuta uma história. O apóstolo Paulo, um dos maiores santos da história, tinha um problema. Ele chamava de espinho na carne. Ninguém sabe exatamente o que era. Pode ter sido uma doença, uma perseguição, uma tentação constante. Mas o fato é que ele sofria com aquilo. E Paulo fez o que você e eu faríamos. Ele rezou, pediu para Deus tirar. Pediu uma vez, não aconteceu. Pediu de novo, nada. Pediu uma terceira vez, e foi aí que Deus respondeu. Mas a resposta não foi a que Paulo esperava. Deus não disse: tá bom, vou tirar. Deus disse: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Para contudo, lê isso de novo. A minha graça te basta. Você entende o que isso significa? Significa que às vezes a resposta de Deus não é tirar a sua dor,
É te dar graça para atravessar a dor sem perder a fé. É te dar uma força interior que você não tinha. É te dar uma paz que ninguém entende, no meio de uma situação que continua a mesma. Isso é proteção real. Talvez seja a forma mais profunda de proteção que Deus oferece. Porque tirar um problema seria fácil. Mas te transformar dentro do problema, isso é milagre. Paulo, depois dessa resposta, escreveu uma das frases mais lindas da Bíblia: "Quando sou fraco, então sou forte." Que inversão linda! A fraqueza dele virou força, porque a fraqueza dele abriu espaço para a força de Deus. Talvez você esteja se sentindo fraco hoje. Talvez você esteja se sentindo o oposto de tudo o que esse salmo descreve. Talvez você esteja pensando: se 1000 caírem ao meu lado, eu vou ser o primeiro a cair. Eu te digo, é justamente a sua fraqueza que abre espaço para a graça. Deus não usa os que se acham fortes. Ele usa os que se reconhecem fracos. Ele não procura os capazes, procura os disponíveis. Para de tentar ser forte. Reconhece a tua fraqueza diante dele e veja a graça inundar o teu vazio. Os anjos que te guardaram a vida inteira, porque aos seus anjos ele ordenará a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Você tem ideia de quantas vezes você foi guardado e nem percebeu? Quantas tragédias passaram raspando em você e você nem soube? Quantas portas se fecharam para te proteger de coisas que você nem imaginava? Quantas vezes você reclamou de um caminho que parecia errado e ele era exatamente o caminho que te livrou de algo maior? Existe um cuidado invisível sobre a tua vida, um cuidado que age na surdina, um cuidado que age enquanto você dorme, um cuidado que age antes mesmo de você acordar para o problema. E olha que linda essa imagem. Anjos. Não um anjo, mas anjos. No plural. Cuidado em equipe. Você não é cuidado por acaso. Você é cuidado de propósito, com atenção pessoal. E essa palavra ordenará é forte. Deus não pede, Ele ordena. Há uma autoridade por trás da sua proteção. Sabe quem entendeu isso? Pedro. Aquele Pedro que negou Jesus 3 vezes, que chorou amargamente quando o galo cantou, que se sentiu o pior dos homens. Imagina a cena. Pedro estava no pátio do sumo sacerdote. Jesus estava sendo julgado lá dentro. E Pedro, com medo, foi negando. Não conheço esse homem. Não conheço esse homem. Não conheço esse homem. E o galo cantou. E Jesus olhou para ele. E Pedro saiu chorando. Que olhar foi aquele? Não foi um olhar de raiva. Foi um olhar de tristeza. Era como se Jesus estivesse dizendo sem palavras: Pedro, eu te disse, mas eu ainda te amo. Quando ele reencontrou Jesus depois da ressurreição, na beira do lago, Jesus não cobrou. Jesus não acusou. Jesus apenas perguntou 3 vezes: Pedro, tu me amas? E em cada uma delas, restaurou uma das negações. 3 negações. 3 confissões de amor. Equilíbrio perfeito. Restauração completa. Você sabe o que isso significa? Significa que mesmo no momento da sua queda mais vergonhosa, havia anjos te guardando. Havia um amor te esperando. Havia uma restauração sendo preparada antes mesmo de você se arrepender. Talvez você esteja se sentindo como Pedro. Talvez tenha negado Jesus de 1000 formas. Na correria, no descuido, no pecado, no esquecimento. Talvez você tenha vivido anos como se ele não existisse. Talvez você tenha se afastado da igreja, dos sacramentos, da oração, e talvez esteja com vergonha de voltar para ele. Eu te digo, ele está na praia, esperando, com o peixe assando no fogo, com o pão na mão. E quando ele te vir chegando, ele não vai te perguntar sobre a tua queda. Ele vai te perguntar: tu me amas? E se a sua resposta for sim, mesmo trêmula, mesmo entre lágrimas, é o suficiente. Volta para casa. A casa do Pai não tem ferrolho. A porta está aberta. Sempre esteve. Quando você não consegue mais rezar. Eu preciso parar e falar com alguém específico que está assistindo agora. Talvez você esteja se sentindo seco, vazio, como se a oração tivesse perdido o sentido, como se as palavras não saíssem mais.
como se você sentasse para rezar e não soubesse o que dizer, como se você estivesse cansado até de pedir. Talvez você já tenha sido uma pessoa de oração. Talvez tenha tido uma vida espiritual viva, um tempo em que você sentia Deus próximo, em que rezar era encontro. E aos poucos, isso secou, e você não sabe como voltar. Ou talvez você nunca tenha sabido rezar. Talvez você nem saiba por onde começar. Talvez as orações que você decorou na infância tenham sumido, e você se sente envergonhado por isso. Escuta uma coisa, você não precisa de palavras para rezar. São Paulo escreveu uma coisa linda na carta aos Romanos. Ele disse: "O Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis." Inefáveis quer dizer que não cabem em palavras. Quando você não consegue rezar com palavras, o Espírito Santo reza dentro de você com gemidos. Uma lágrima é oração. Um suspiro é oração. Não aguento mais, dito no escuro do quarto, é oração. Um silêncio em frente a uma imagem do Cristo é oração. Lembra do que Jesus disse na cruz no momento mais terrível? Ele disse: "Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito." Pronto. Foi essa a última oração dele. Uma frase curta, direta, sem ornamentos. Essa é a oração que você precisa hoje. Pai, eu não aguento mais. Em tuas mãos eu me entrego. Pode ser que você não consiga nem isso. Pode ser que você só consiga chorar. Chora. Chora sem culpa. As suas lágrimas não caem no chão. Caem nas mãos de Deus. E se você quer um caminho simples para reaprender a rezar, eu te dou um. Senta. Fecha os olhos. E só fica. Sem pedir nada. Sem dizer nada. Diante de Jesus, em silêncio. Imagina que você está sentado no colo dele. E só fica. Algumas das orações mais profundas da história foram feitas em silêncio. Aquele camponês de Ars que rezava horas diante do sacrário, e quando o Santo Padre Vianney perguntou o que ele dizia a Jesus, respondeu: "Eu olho para ele, e ele olha para mim." Era isso. Era só isso. Dois olhares se encontrando no silêncio. Isso é oração no nível mais profundo. Você pode fazer isso hoje. Hoje à noite, antes de dormir, não reza nada. Só fica. Diz: "Jesus, eu estou aqui." E fica. 5 minutos, em silêncio. Deixa ele olhar para você. Você vai descobrir que a oração nunca foi sobre você falar com Deus. Sempre foi sobre Deus falar com você. E para ele falar, você precisa parar. Ele está com você na angústia. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Aqui Deus muda o tom. Não é mais sobre o que ele faz, é sobre o que ele sente. Estarei com ele na angústia. Lê isso devagar. Sente o peso disso. Deus não promete tirar você da angústia imediatamente. Ele promete uma coisa muito maior: estar dentro dela, com você. Você sabe o que isso significa? Significa que aquela lágrima que rolou no escuro do seu quarto não rolou sozinha. Significa que aquele "eu não aguento mais" sussurrado de madrugada foi ouvido. Significa que naquele dia em que você sentou no chão do banheiro e chorou em silêncio para que ninguém ouvisse, ele estava ali, sentado com você. Naquela noite em que você recebeu a notícia que mudou tudo e você não conseguiu nem reagir, ficou parado, olhando para o vazio. Ele estava ali. Naquela espera de exame, naquela sala de emergência, naquele velório, ele estava ali. Naquele momento em que você olhou para a sua vida e não reconheceu mais a pessoa que você era, ele estava ali. Ele nunca te deixou, nem por um segundo. Você é que talvez não tenha sabido. Lembra dos 2 discípulos a caminho de Emaús? Eles iam tristes, desiludidos, tinham perdido tudo o que acreditavam. Tinham seguido Jesus por anos, tinham visto ele morrer na cruz, tinham enterrado também as suas esperanças. E agora caminhavam para casa, sem saber o que fazer da vida. E Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles.
mas eles não o reconheceram. Que cena bonita! Porque é a história de muitos de nós. Andamos tristes pela estrada da vida e Jesus caminha do nosso lado. E nós não percebemos. Estamos tão focados na nossa dor que esquecemos de olhar para o lado. Jesus perguntou: que conversa é essa que tendes pelo caminho? Como se ele não soubesse, mas ele deixou que eles contassem. Deixou que se desabafassem. Deixou que chorassem ali na estrada. Às vezes Deus não quer dar a resposta imediata. Às vezes Ele só quer que você conte, que você desabafe, que você bote para fora aquilo que está enchendo o peito. Em que momento eles o reconheceram? No partir do pão, num gesto simples, num gesto de comunhão. Para nós católicos isso tem um sentido lindo. É na Eucaristia que Jesus se faz reconhecível. É no pão consagrado que ele se entrega completamente. Sempre que você participa de uma missa, você está vivendo Emaús. Você está caminhando triste, e ele está do seu lado. E no partir do pão, ele se revela. Talvez você esteja distante da missa há tempo, talvez tenha uma razão, talvez nem saiba. Eu não vou te julgar. Eu só vou te lembrar. Tem um pão esperando você no altar. Tem um Jesus esperando você no sacrário, esperando em silêncio, sem cobrança. Ele está aí, sempre esteve. Abundância de dias, a vida que te espera. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Esse é o coração do Salmo. Não é apenas livramento, é plenitude, é vida com sentido. Você merece mais do que sobreviver. Você merece viver. Talvez nos últimos meses ou anos você tenha apenas sobrevivido. Acordou, cumpriu as obrigações, dormiu, acordou de novo. Sem alegria, sem cor, sem sentido. Você olha para trás e não se lembra da última vez que riu de verdade. Não se lembra da última vez que sentiu paz. Não se lembra da última vez que sentiu uma alegria sem motivo. Deus não te chamou para sobreviver. Ele te chamou para a abundância. E abundância não é riqueza de dinheiro. É riqueza de alma. É a capacidade de sentir paz, mesmo quando tudo está incerto. É a capacidade de amar, mesmo depois de ter sido ferido. É a capacidade de esperar, mesmo quando não há sinal nenhum. É a capacidade de rir de novo, mesmo depois de ter chorado tanto. Jesus disse: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Lê de novo: todos vós que estáis cansados. Repara que ele não disse: Vinde, vós que tendes fé perfeita. Não disse: Vinde vós que sois irrepreensíveis. Disse: cansados, sobrecarregados. Esse é o requisito. Estar cansado, sobrecarregado, acabar. Se você está cansado, você já cumpriu o requisito. Você já está pronto. Esse convite ainda está de pé. E talvez seja a primeira vez que você está escutando isso de verdade. Vem, não vem perfeito. Vem cansado, não vem com a oração pronta. Vem com o coração quebrado. Não vem com a vida arrumada. Vem com a vida como ela está. Ele te espera assim mesmo, como aquele pai que avistou o filho pródigo de longe. E correu, porque o pai não esperou o filho chegar inteiro. Correu para o encontrá-lo no meio do caminho, com a roupa rasgada e o cheiro de chiqueiro, e o abraçou. Imagina aquela cena. O filho ensaiando o discurso: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus servos. Ele tinha ensaiado isso no caminho inteiro. Tinha decorado cada palavra. Mas quando o pai o avistou, o pai não esperou o discurso. Correu, beijou-o, abraçou. E nem deixou o filho terminar de falar. Mandou que trouxessem a melhor túnica, anéis, sandálias e que matassem o bezerro cevado. Para uma festa. Porque para o pai não importava onde o filho tinha estado. Importava que o filho tinha voltado. Esse pai te espera hoje, com os braços abertos, sem cobrança, sem julgamento, só amor. E se você acha que está longe demais, eu te garanto, para Deus, nenhuma distância é grande demais. Ele atravessou o céu e a terra para te alcançar. Ele desceu, se fez homem, nasceu numa manjedoura, viveu 33 anos,
morreu numa cruz, tudo para te buscar. Você acha que agora ele vai desistir só porque você está cansado? Você não entendeu o tamanho do amor que te procura. Antes de fechar este vídeo, eu vou te pedir uma coisa. Não pula essa parte. Esse é o motivo de tudo o que viemos até aqui. Coloca a mão no peito, onde bate o teu coração. Sente as batidas. Cada batida é um presente. Cada batida é Deus dizendo: eu te quero aqui. Agora respira fundo. Inspira pelo nariz, devagar. Segura. Solta pela boca, devagar. De novo. De novo. E reza essa oração comigo. Pode ser em voz baixa, pode ser só no pensamento, mas reza com o coração aberto, como se Jesus estivesse aqui, sentado ao seu lado. Porque Ele está. Senhor Jesus, eu chego diante de Ti hoje, como eu estou, cansado, com medo, com perguntas que ninguém respondeu, carregando coisas que nem cabem mais em mim. Eu confesso, Jesus, que eu tentei carregar tudo sozinho. Eu tentei ser forte quando eu não era. Eu tentei sorrir quando eu queria chorar. Eu tentei seguir em frente quando o meu coração estava parado. Hoje, Senhor, eu solto. Eu te entrego o meu peso. Eu te entrego as minhas noites mal dormidas. Eu te entrego as lágrimas que ninguém viu. Eu te entrego os medos que eu nem sei nomear. Eu te entrego os erros do meu passado e o medo do meu futuro. Eu te entrego os nomes das pessoas que eu amo e que estão sofrendo agora. Eu te entrego as minhas finanças, a minha saúde, o meu trabalho, a minha família. Eu te entrego especialmente aquela dor que ninguém sabe que eu carrego. Aquela espinha na minha alma, aquele assunto que volta toda noite. Tu sabes o que é, Senhor. Eu venho para debaixo das tuas asas, Jesus. Eu quero habitar no esconderijo do Altíssimo. Não quero mais apenas visitar, quero morar. Cobre-me com a tua paz. Acalma a tempestade que mora dentro de mim. Restaura tudo o que se quebrou em silêncio. Cura aquilo que nem o tempo conseguiu curar. Cura o que ficou da infância. Cura o que ficou das relações. Cura o que ficou dos lutos. Cura a minha alma inteira. E quando vier a noite, lembra-me que tu não dormes. Quando vier o medo, sussurra ao meu coração: não temas, eu estou contigo. Quando vier o silêncio, ensina-me a confiar, mesmo sem ouvir nada. Quando vier a tentação de desistir, manda um anjo para me sustentar. Jesus, eu confio em ti. Mesmo trêmulo, eu confio. Mesmo sem entender, eu confio. Mesmo no escuro, eu confio. Mesmo quando tudo dentro de mim grita o contrário, eu confio. Maria, minha mãe, segura a minha mão. Me leva até o teu filho. Me cobre com o teu manto, como cobriste o menino Jesus. Reza por mim quando eu não souber rezar. Faze de mim alguém que habita, e não apenas visita. Faze de mim uma alma que descansa em ti, que esta noite eu durma em paz. Que eu acorde amanhã já sendo outra pessoa, mais leve, mais confiante, mais tua. Amém. Agora respira fundo, devagar. Você não está sozinho. Você nunca esteve. Se essa palavra tocou o teu coração, deixa um amém nos comentários. Não precisa ser nada elaborado, só um amém, como um sinal de que você recebeu, como um sinal de que você esteve aqui. Compartilha com alguém que talvez esteja precisando ouvir isso hoje. Você conhece alguém? Alguém que está cansado, alguém que está com medo, alguém que está perdendo a fé. Manda esse vídeo. Pode ser que ele chegue até uma alma que está no limite, e o que você compartilhar seja a corda que ela precisa para não soltar. E lembra-te sempre, o esconderijo do Altíssimo continua aberto. Hoje à noite, quando você for dormir, entra por essa porta. Ele está te esperando. Antes de eu encerrar, recebe esta bênção. Inclina a cabeça, fecha os olhos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e te conceda a paz. Que os anjos do Senhor te acompanhem hoje e todos os dias da tua vida. Que a noite não tenha mais poder sobre ti. Que a ansiedade não tenha mais voz dentro de ti. Que a paz de Cristo, aquela paz que o mundo não pode dar, desça sobre o teu coração, sobre a tua casa,
sobre as pessoas que você ama. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que você não seja mais o mesmo. Porque uma alma que se encontrou com Jesus nunca mais é a mesma.